Trabalho de Marte, Tragédia de Mariana, Impactos Ambientais, orientador Flávio. Boa tarde, em nosso trabalho vamos falar um pouco mais sobre Mariana e seus impactos ambientais. Integrantes do grupo: Maria Vitória, Betina, Giovana, Ingrid, Jéssica e Joelma. Fique com os slides a seguir. Bento Rodrigues e Paracatu. Com os rompimentos das barragens, milhares de resíduos acabaram chegando nos distritos. Muitas casas foram soterradas. Os resíduos de mineração foram considerados não tóxicos pela mineradora, porém ao meio ambiente ele acaba sendo muito prejudicial. Sendo assim, o solo ficará infértil por um bom tempo. O dia 27 de 2021 representava a esperança para os moradores que tiveram que largar suas casas às pressas. Mas, novamente, o prazo não será cumprido. Colatina e Linhares. Inicialmente, o rompimento dessa barragem afetou o rio Gualacho, que deságua no Rio Doce, um rio responsável por abastecer vários municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. O rio acabou entrando em contato com parte dos milhões de metros cúbicos de rejeitos. Isso fez com que os municípios passassem por uma crise de abastecimento. Calotinenses ficaram mais de uma semana sem água. Para contornar essa crise, mais de 100 homens do Exército foram responsáveis por levar água potável para a população de Calotina, Linhares e Baixo Gandu. Água contaminada. 1.470 hectares de vegetação foram destruídas. Populações ribeirinhas, que são as populações que se concentram-se às margens do Rio Doce, como pescadores e agricultores, tiveram suas vidas mudadas de repente. Isso gerou um impacto também para as populações indígenas, que infelizmente não puderam usufruir do rio que ali passava. Com isso, foram doados mais de 12 mil litros de água para a população. Pescadores estão impedidos de trabalhar devido à alta mortalidade de peixes. Pequenos produtores não conseguem plantar ou manter suas criações porque seus terrenos foram arrastados pela lama de rejeitos de minério e eles não têm mais acesso às águas da bacia. Samarco, responsável pela represa que se rompeu, paga mensalmente uma compensação aos atingidos, mas eles reclamam que o valor não é suficiente para cobrir os prejuízos e dizem que nem todos foram contemplados. Rio Doce e Animais. O mar de lama que devastou o Rio Doce durante o rompimento da barragem do Fundão em novembro de 2015, na cidade de Mariana, Minas Gerais, gerou enorme impacto ambiental e humano. 5 anos depois do desastre que comoveu o país, uma pesquisa evidencia que as porções do curso d'água estão se recuperando. Essa aqui é a lama que foi despejada no Rio Doce. Depois de quase 2 semanas, ela já está se solidificando. Olha aqui a consistência. E esses aqui são os peixes que acabam presos na lama e acabam morrendo. A situação mais extrema é a das espécies de peixes. Segundo o laudo, o Rio Doce tinha 11 espécies ameaçadas de extinção, incluindo 4 definidas como criticamente em perigo. Dessas, 2 são endêmicas, ou seja, só existem no Rio Doce, e portanto podem desaparecer se não já desapareceram. Ao todo, havia 12 espécies endêmicas na área afetada. Esses peixes são os que mais estão em perigo. Cerca de 2 semanas depois do acidente, a lama ultrapassou a represa da hidrelétrica de Aimorés, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Passados mais de 5 anos, a limpeza realizada pela companhia não conseguiu restaurar o rio e a bacia hidrográfica. De acordo com os moradores, a pesca e as plantações continuam envenenadas e menos produtivas. O acesso à água limpa ainda é difícil, e os problemas de saúde sem razão aparente aumentaram. Como tudo ficou após o desastre. Tragédia de Mariana faz 5 anos e população ainda aguarda reparações. 5 anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, nenhuma das ações separatórias esperadas foi concluída, de acordo com os procuradores integrantes da Força Tarefa Rio Doce do Ministério Público Federal. O desastre que arrasou
Não apenas Mariana, mas toda a bacia do Rio Doce, uma área equivalente a Portugal, continua aqui. 5 anos depois, nada está concluído. Tudo está por fazer, diz a Procuradora da República e coordenadora da Força Tarefa Rio Doce, Silmara Goulart. Absolutamente nenhum grupo de atingidos, sejam eles agricultores, lavandeiros, artesãos, pescadores, pequenos comerciantes, foi integralmente indenizado. O meio ambiente também não foi integralmente recuperado. Sequer o município de Bento Rodrigues, símbolo do desastre, foi reconstruído. Acrescenta Silmara, que participou da coletiva de imprensa para tratar das ações que foram feitas desde o desastre. A Fundação diz ainda que, nos 4 anos de trabalho, foram pagos cerca de 2,6 bilhões em indenizações e auxílios financeiros para as que conseguiram comprovar que sofrem danos. De acordo com Freitas, existe a barreira para atender os atingidos que não conseguem fazer a comprovação, uma vez que o Código Civil Brasileiro diz que a indenização não pode ser feita sem o dano comprovado. A Renova diz que ainda realiza ações para tratar da água e do esgoto na região, além de outras medidas. O barulho da lama varrendo o que encontrava pela frente, algo que Francisco não se esquece. Era um estrondo que nunca tinha ouvido. Pensou em diversas possibilidades, até mesmo na barragem. Não demorou muito para que visse a avalanche de rejeito engolindo o distrito em que viveu por mais de 30 anos. Passados 60 meses da tragédia, ele afirma que ainda não foi indenizado porque, segundo Francisco, os valores estão sendo discutidos. Ao longo destes 5 anos, nem sequer o projeto da Casa de Francisco foi finalizado. Além dele, outras cerca de 210 famílias aguardam a conclusão das obras do novo Bento Rodrigues. A pandemia causa atrasos nas obras de recuperação de Mariana. De acordo com o diretor-presidente da Fundação, André de Freitas, a pandemia atrasou as obras de reparação. A pandemia da Covid-19 obrigou a Fundação Renova, responsável pelo processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, a reestruturar o processo de reassentamento das pessoas atingidas. A barragem se rompeu em 5 de novembro de 2015, deixando 19 mortos, destruindo comunidades e impactando dezenas de municípios na bacia do Rio Doce. O diretor-presidente, André de Freitas, disse que em janeiro a expectativa era chegar ao fim de 2020 com 85% dos projetos concluídos, mas em março tudo mudou e foi necessário parar as obras para evitar a disseminação do vírus na comunidade e entre os trabalhadores. A gente tirou todo mundo dos canteiros, porque a única coisa que a gente não queria ser era um vetor de transmissão de Covid, tanto para as comunidades em que a gente trabalha, como para nossos colaboradores, disse Freitas em coletiva virtual para apresentar os resultados parciais do Programa de Recuperação dos Danos Causados pelo Rompimento Mariana, que no dia 5 de novembro fez 5 anos. Segundo o diretor-presidente, há 37 casas em processo de construção, 2 concluídas e até o fim do ano 3 ou 4 devem estar prontas. Com esse investimento focado em infraestrutura, a gente consegue avançar com maior velocidade em 2021, na construção das casas que ainda permanecem. Isso foi algo que exigiu ajuste na nossa estratégia, apontou. Freitas disse que o processo de reassentamento é complexo e prevê a participação dos atingidos. Quando se fala em reassentamento, muitas vezes a imagem que vem na nossa cabeça é em algo bastante padronizado, quase na linha da minha casa, minha vida, uma coisa bastante simples, e não é. A gente está construindo cidades inteiras, é um processo muito complexo, estreitamente participativo, onde os atingidos sentam com os arquitetos e falam como eram as suas casas no passado. Falam como gostaria que fosse, escolhe os materiais, pontuou. Vegetação após a barragem de Mariana. A recuperação da mata ciliar é um importante aliado para a melhora da qualidade da água nos rios atingidos pela lama, principalmente o Rio Doce. Atualmente, são 1.345 nascentes mobilizadas, 1.045 cercadas e em processo de restauração. Um estudo conduzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro revela que até os corais do Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia, sofreram impactos significativos pela contaminação de rejeitos da Samarco. 4 anos após a tragédia, nada tem prazo, ninguém foi preso,
não há previsão de julgamento, e a recuperação ambiental, apesar de ser a parte mais desenvolvida da reparação, ainda está atrasada. Apesar de ser a parte da reparação mais adiantada, a recuperação ambiental de Minas Gerais e Espírito Santo está longe de terminar. Na pesquisa, foram apresentadas análises sobre a presença de metais nessas estruturas, demonstrando incorporação de zinco e cobre, entre outros elementos. O coordenador do trabalho, professor Heitor Evangelista, do Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais da UERI, conta que a identificação dos metais pesados coincidiu com a chegada dos sedimentos. Verificamos que alguns metais pesados que aumentaram durante a chegada da pluma da Samarco na foz do Rio Doce aumentaram simultaneamente nesses corais, como zinco, cobre e outros metais. É uma prova de que essa contaminação se espalhou numa área oceânica muito maior do que se imaginava inicialmente, explicou. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.